Sejam bem-vindos. Ontem, o relator da medida provisória 1006/20, deputado capitão Alberto Neto, deu uma entrevista, se não me engano, para a Rádio Câmara e falou sobre o relatório. Vejam alguns pontos desta entrevista. Falou que o relatório estava pronto e que o 14º salário era importante para aposentados e pensionistas do país. Falou sobre a negociação que está havendo com o governo federal, sobre o orçamento da União com respeito ao 14º salário e que achava bastante importante esse 14º salário para os aposentados e pensionistas. Tudo isso ele repetiu o que ele já vinha dizendo e não é nenhuma novidade. Falou que é preciso pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para que se coloque em pauta. E disse que está correndo contra o tempo. Alguns pontos me chamaram a atenção, quando ele falou que está correndo contra o tempo. Porém, a MP saiu em Diário Oficial da União no dia 2 de outubro. No dia 2 de novembro fez um mês. Então faz 1 mês e 15 dias que esta MP foi editada ou saiu em Diário Oficial da União e até agora não temos o relatório. Falou dessa pressão popular também, que já é conhecida e que colocaria os servidores públicos, também seletistas, na margem dos 5%. Isso me chamou a atenção pelo tempo que falta para esta MP perder o prazo, que é 31 de dezembro deste ano. É muito pouco tempo para que tudo isso seja votado e mesmo se for aprovado, vai ficar um tempo muito pequeno para que todos os servidores e seletistas, se for incluído, utilizarem a margem dos 5%. A gente vê que uma coisa não bate com a outra. Se isso fosse colocado 1 mês atrás, provavelmente daria tempo. Vejam todo o problema que deu com a margem dos 5% apenas para aposentados e pensionistas do INSS. O capitão diz que vai incluir servidores públicos e também seletistas. Vejam a quantidade de pessoas que poderão chegar à margem dos 5%, caso a emenda 2, de autoria do capitão Alberto Neto, seja aprovada. Então uma coisa não bate com a outra. Falou que o 14º salário estava incluído na MP 1006, através da emenda 48, mas no mesmo momento diz que está em negociação com o governo. Isso também deixou dúvida. Falou que a pressão popular foi importante ou é importante. Isso todos nós já sabíamos. É tanto que falamos sobre isso durante todo este mês que passou, do dia 2 de outubro até agora. Nós estamos fazendo campanhas, pedindo, solicitando para que liguem para o seu deputado, liguem para o seu senador, entrem em contato através de e-mail. Peçam, pressionem, tudo com educação para que possamos chegar a esta MP 1006, ou pelo menos algumas das 50 emendas que foram apresentadas na MP 1006. Do mais, o capitão falou o que nós já sabíamos. Muitas pessoas ficaram contentes com as respostas do capitão Alberto Neto. Realmente eu não fiquei, porque eu esperava ainda um pouco mais. Eu realmente não vi o entusiasmo do capitão que eu via quando ele defendia a margem dos 5% nos canais do YouTube. Não sei se por conta da derrota da eleição de Manaus, onde ele ficou em 6º lugar, ou se a própria pressão que está havendo tanto da sociedade para que sejam aprovadas, ou dentro do Congresso Nacional para que não sejam. Mas tudo isso leva a crer que o relatório já ficou pronto. Alguns pontos não ficaram bastante claros, principalmente
quando ele fala que ainda é preciso conversar com o governo, negociar sobre o orçamento da União. Ele havia dito que o 14º salário estaria na MP 1006. No mesmo momento ele fala sobre esta negociação. Ou está negociando ou está na MP 1006. Então foi isso, pessoal. Muitas pessoas ficaram contentes. Eu vou aguardar mais um pouco o desenrolar. E enquanto eu não ler na íntegra como saiu este relatório, ainda não dá para comemorar muito. Realmente eu prefiro não contar com o ovo ainda, como se diz, no fiofó da galinha, como a gente fala aqui no Nordeste. Esperar um pouco mais. Porém, já é uma grande esperança de que algumas emendas foram aceitas pelo relator. O que nós queremos é o 14º salário para 2020. E como ele veio do projeto de lei do senador Paulo Paim, para todos, não só apenas para quem ganha salários mais baixos. Nós até já fizemos vídeos dizendo que somos favoráveis, porém para todos. Se é para um, pela isonomia, seria para todos. Então é isso, pessoal. Esta entrevista do capitão Alberto Neto, se não me engano, foi pela Rádio Câmara. Ele falou sobre isso, mas infelizmente eu não vi, como falei, o entusiasmo que eu via quando ele defendia a margem dos 5%. Espero realmente estar errado. Pode-se até comemorar, como a gente fala, porém com os pés no chão. Não se deve ainda contar que tudo está resolvido. A pressão popular deve continuar. Deve-se dirigir essa pressão popular para o presidente da Câmara dos Deputados, para os líderes dos partidos. Tudo isso, como falamos, com educação, com respeito. É necessário que os parlamentares entendam que aposentados e pensionistas podem decidir até eleições nesse país. Não estamos ameaçando ninguém, apenas estamos mostrando que é óbvio e que por muito tempo parece que ficou esquecido esta força que aposentados e pensionistas idosos em geral no país têm. Foi uma entrevista onde ele mostrou vários pontos que nós já conhecíamos. O único ponto que para mim ainda ficou obscuro é este tratamento ainda do orçamento do governo, essa tratativa ou essa argumentação dele que precisa ainda negociar com o governo, quando ele diz que o 14º está na MP 1006. Foi o único ponto que eu ainda achei obscuro. É esperar mais um pouco e torcer para que realmente a emenda 48 seja colocada, não só ela, mas também a emenda do senador Paulo Paim. Até o relator, capitão Alberto Neto, falou sobre a suspensão dos pagamentos dos consignados. Então são emendas importantíssimas, como também a inclusão de servidores públicos e seletistas na MP 1006 ou na margem dos 5%. Porém, é preciso agilizar, porque senão, mesmo sendo incluídos, não dará tempo para que todos cheguem à margem dos 5%. Quando eu falo todos, são seletistas e funcionários públicos federais. O prazo para terminar, o prazo de validade da MP vai até 31 de dezembro deste ano. E mesmo que ela seja aprovada, ela não valerá para 2021. Ninguém vai conseguir usar essa margem de 5% a partir de janeiro de 2021. Então aí está, realmente foi uma boa entrevista. Porém, ainda faltam alguns pontos a serem esclarecidos. Vamos aguardar um pouco mais para este relatório, para que possamos conhecer a íntegra do relatório. Aí poderemos dizer se realmente foi bom para os aposentados e pensionistas e também para seletistas e funcionários públicos ou não. Hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020.
no país se comemora o Dia da Bandeira. Muito obrigado a todos.